Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem o Corinthians ganhou de 1 a 0, né? Placar magro contra o Estudiantes da Argentina. E o Corinthians vai lá para a Argentina na volta com esse 1 a 0. Então a gente já vai em busca do empate ou a vitória, né? Mas como a gente conhece o Vanderlei Luxemburgo, ele vai querer segurar o time. E vai colocar o time primeiro atrás para ficar tomando pressão. Que eu acho isso ridículo. Eu acho que o Corinthians tem que jogar para frente, não ficar se defendendo todo, ainda mais fora. É a coisa que ele mais adora, o Luxemburgo, né? E isso porque ele falava que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu acho que ele não lembra dessa frase que ele falava, né? Mas enfim, o fato é que tudo bem, a gente está construindo um placar de 1 a 0. Teve também a homenagem, né? Uma linda lá, homenagem que fizeram para as vítimas do acidente grave que ocorreu lá no domingo. E assim, mas dizendo sobre assim, a parte em si, eu acho que o Corinthians deixou a desejar. Teve algumas peças importantes ali que jogaram bem. E teve algumas peças que acabou dando problema, né? Que a gente perdeu o gol, o Yuri Alberto mesmo perdeu um lance ali de gol que o Renato Augusto tinha dado um passe para, já tinha feito uma finta linda no canto esquerdo. E aí deu um passe glorioso para ele, onde tinha dois jogadores do Estudiantes, e ele simplesmente demorou muito, dominou meio que errado. Enfim, acabou, fez porcaria naquele lance. E era para ter saído o gol. E o Gustavo Silva, né, perdeu. Romero ali, toma meu filho, faz, foi um garçom. E ele mandou a bola lá para casa do chapéu. E aí, só que nesse lance, o SBT, ele tem dois tipos de transmissões, para falar a verdade. Uma é em rede aberta e a outra é pelo YouTube. Só que no YouTube é diferente da rede aberta. Eles colocaram um comediante, que é o Eros Prado, e o próprio Diguinho. E aí, um comentário infeliz do Eros Prado pegou e falou assim: ele mandou essa bola lá pro pai dele. Só que assim, aí que vem o detalhe, porque o pai do Gustavo Silva é falecido. Ele morreu de Covid em 2021. Então, aí já deu problema, né? E aí, no fim do jogo, foi aquela loucura. O Gustavo Silva acabou sabendo disso, foi lá, viu, e aí postou em sua rede social, não gostou, papapá. Aí quando chegou hoje, o humorista lá se retratou, pedindo desculpa, perdão, e ele acabou perdoando e tal, pedindo até para que as pessoas não entrem com ódio, né? Não vá na rede social dele falar coisas, porque ódio gera ódio, concordo. Só que o SBT simplesmente tirou ele dos próximos jogos. Ele não vai mais participar. Tipo, foi uma penalização? Sim, foi uma penalização. Ele mereceu? Mereceu pela fala. Mas assim, o importante é que o Gustavo Silva perdoou ele e a vida que segue. Corinthians! Vamos falar do Moscardo, que ontem jogou muita bola. No primeiro tempo, ele jogou mais ou menos. No segundo tempo, ele jogou muito. Tanto que no SofaScore lá, ele teve números altíssimos. De 37 passes, 31 ele conseguiu certos. Teve 2 roubadas de bola, né? Que acabou gerando até oportunidade para gol. Ele teve uma assistência praticamente de chance que o Michael acabou desperdiçando, porque o Michael ele é canhoto e acabou chutando de direita, bem fraco, e a bola tava até entrando, só que aí o zagueiro dos caras acabou tirando. Mas assim, ele tá assim, o futebol ainda teve 3 dribles de 4 certos, né? De 4 dribles que ele tentou, 3 ele fez drible certo. Então, assim, ele jogou muito bem. O problema é que ele vem jogando muito bem, né, quando ele entra. E já tá, querendo ou não, despertando olhares, né? Não de times, mas de empresários que
com certeza vai encaminhá-lo para times grandes lá na Europa. Então, já tem muitos empresários começando já a mexer os pauzinhos para colocar ele em algum clube, né, o ano que vem, porque ele tem 17 anos, não pode agora nessa janela. E então, pro ano que vem, eles já estão pensando em levar o garoto. E eu acho assim, se for para vender ele é muito novo e tal, só que no mínimo uns 25 milhões de euros. No mínimo, porque esse cara joga muito. Ou então o Corinthians vende até 20 milhões de euros, porém fique com uma parte, guarde uma parte. Sei lá, 20%, qualquer coisa assim. 30%, mais que isso eu duvido, mas fique com uma parte, porque esse jogador, cara, o Corinthians não, assim, não é só o Corinthians, no futebol mundial é difícil você encontrar um jogador assim, novo e que tenha essa versatilidade dele. Ontem ele jogou em tudo que foi posição, é incrível, ele corre muito, ele joga muito, ele tem muita categoria. E nos dribles mesmo você vê. Eu lembro quando o jeito dele do Mascherano, de marcar. Só que assim, ele é um Mascherano mais habilidoso, muito mais habilidoso. E ele é raçudo. Ele é assim, é um baita de um jogador. E o Corinthians vai ganhar muito com ele. Em campo e fora de campo também, né? Porque se o Corinthians de repente vender ele aí o ano que vem, eu acho que vai ganhar muito dinheiro em cima dele. Esperamos, se for para vender, que venda a partir do ano que vem, né? No fim do ano que vem, que pelo menos ele dispute aí uma Libertadores, porque a gente vai ser campeão da Copa Sul-Americana, né? Aos trancos e barrancos, mas seremos. Mas enfim, esperamos que, se for para sair, que ele saia por muito dinheiro e no fim do ano que vem. Corinthians! Cortando o Moscardo, vamos falar do Gil. Bom, o Gil... A gente ficou criticando tanto o Gil e o Fábio Santos que simplesmente eles jogaram muito ontem. Jogaram muito bem. A gente não pode falar. Quando eles jogam mal, eles jogam mal. Quando joga bem, tem que falar também. Então, o Gil, ele jogou muito bem. Fez o gol da vitória, né? E ele tá sendo, assim... o rei da posição, né? Porque dificilmente o Lucas Veríssimo vai poder entrar. Porque ele jogando bem vai ser complicado ele entrar. E aí o Murilo que pode acabar tendo problema, né? Tudo bem, ele é monstro, Murilo. Só que do jeito que o Luxemburgo morre de amores pelo Gil, então já se viu, né? E o Lucas Veríssimo é um baita de um zagueiro também. Jogou muito bem contra o Cruzeiro. Apesar de um monte de tempo sem jogar, ele jogou muito bem. Então, enfim, o fato é que tem muita gente dentro do clube que gosta do Gil. E ele não está na lista de dispensas que tem aí no fim do ano. Então, dependendo da diretoria, ele pode até ficar para renovação. Aí você me pergunta, é bom, é ruim? Tipo, ele está com 36 anos. Ele vai fazer 37 ano que vem. Se ele jogar o que jogou aí, o que vem jogando nos últimos jogos, se bem que contra o São Paulo, ele deu a falha. Mas assim, tirando aquela falha, ele vinha já jogando bem. Só que o problema são as falhas que ele, às vezes, comete de um jogo após o outro, né? E eu até renovaria se não tivesse zagueiro. Mas o Corinthians tem, né? Por enquanto tem. E se renovar aí com o Bruno Mendes, aí eu não sei se seria viável renovar com o Gil. Mas enfim, ele fez 18 gols, né, pelo Timão. Ele tem 426 jogos, é muito jogo. Ele é o zagueiro que mais fez gols, né, pelo Corinthians. E assim, ele tem uma linda história pelo Corinthians, só que eu não sei se o ano que vem ele estaria tão bem assim, né? Mas porque ele não tá tão bem assim, ele foi muito bem nesse jogo e nos outros jogos ele foi bem, mas tem essas falhinhas aí que acaba decepcionando. Agora o Fábio Santos, independente, ele jogou muito bem, mas pro ano que vem não. Ele não dá. Fábio Santos não dá não. Não tem jeito. Enfim, falar sobre o VAR, que teve o VAR da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.
Os dois, bom, o VAR ontem na Copa Sul-Americana simplesmente falou que falaram entre si lá, né? Os árbitros que vê o VAR lá, falou que foi uma forma espontânea do zagueiro deles lá de tocar na mão. Foi reflexo. Não, isso é ridículo. Foi ridículo, sinceramente. 2 vezes a bola encostou na mão. Parece que ele tá com um complô contra o Corinthians. Tanto internacional quanto nacional. E aí, por fim, vem o daqui da Copa do Brasil, né? Que pegaram a imagem só com a imagem interna do clube lá do São Paulo. Porque o VAR nosso não tinha incompetência pura, né? Essa CBF inútil. Porque é uma entidade inútil que só sabe arrancar dinheiro de clube. Simplesmente não tinha câmera para poder ver o lance. E aí eles soltaram a nota, né? Responder, porque o Duílio acabou perguntando lá, questionando, né? Por causa da imagem. E que na imagem deles, eles não viram mão. Quer dizer, é uma palhaçada. Corinthians, de novo, novamente, foi roubado da Copa do Brasil. É assim, eu não tô chorando por ter saído da Copa do Brasil, eliminado. Mas da forma que sai é ridícula. Porque assim, também o Corinthians não mereceu a vitória. Não merecia a vitória. Não merecia ser vitorioso naquele jogo. Porque não jogou nada. Só veio jogar no fim, os 20 e pouco minutos do segundo tempo. Começou a jogar bola do segundo tempo. Mas assim, então é ridículo, né? Esperamos aí que a próxima diretoria comece a dar em cima desses VAR aí. Porque todo ano tá complicado isso. Mas é basicamente essas as notícias de hoje. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!